Olá pessoal, como é que estamos? Tudo bem? Como é que tem sido esses dias? Muitas lutas, mas também muitas vitórias, isso é certo, né, queridos? Então que Deus abençoe, continue derramando bênção sobre a sua vida, sobre a minha vida, e que Ele continue nos governando e que possamos deixar Ele governar nossas vidas. E a Bíblia diz que buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Muitas das vezes, nós substituímos Deus por alguns outros ídolos, por algumas outras coisas que não devemos e não deveríamos. Amém? Então, que o Senhor continue te abençoando, derramando bênção sobre a tua vida, abrindo portas que se fecharam e continue ministrando a cura sobre a sua vida em nome de Jesus. E é esse Deus glorioso que agora nós estaremos orando, porque hoje eu quero falar sobre a justiça de Deus através do juiz Otiniel. Amém? Vamos falar com Deus então, onde você estiver nesse momento, me ouvindo ou me vendo através da rede social ou através da nossa rádio, estejamos na mesma frequência. Frequência é o alinhamento pelo Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus que testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, é o Espírito Santo de Deus que testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso que o Senhor nos dá todas as noites. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela comida sobre a mesa. Obrigado pela família que temos, ó Pai. Deus, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Deus, em nome de Jesus, eu coloco em Tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Eu coloco a todos em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que seja repreendido, ó Pai, do nosso meio, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de vício, de prostituição, todo espírito de raiva, de divisão, de inveja, de mágoa, de rancor, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo, ó Pai, tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando, ó Pai. Esta é a oração do Teu servo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então eu quero falar hoje sobre a justiça de Deus através do juiz Otiniel, através da vida do juiz Otiniel. Então o texto que eu quero ler está em Juízes capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 11, que diz assim: E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e às imagens de Azerá. Portanto, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou nas mãos de Cusar-Risataim, rei da Mesopotâmia, e serviram a Cusar-Risataim 8 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou um libertador, a saber, Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe. E veio sobre ele o Espírito do Senhor. E ele julgou a Israel, e saiu à frente, e pelejou contra Cusar-Risataim. E o Senhor entregou nas suas mãos Cusar-Risataim, rei da Mesopotâmia. E a sua mão prevaleceu contra Cusar-Risataim. E a terra teve descanso 40 anos. Então morreu Otiniel, filho de Kenaz. Então hoje nós vamos refletir, eu fico até arrepiado, né? A forma com que Deus usa as pessoas. Então nós vamos refletir sobre a figura de Otiniel, que foi um homem escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da opressão. O livro de Juízes é um registro poderoso da fidelidade de Deus em meio à infidelidade do seu povo. Por isso que eu convido você, porque hoje nós vamos explorar a vida de Otiniel.
a sua chamada e o impacto que ele teve na história de Israel. Além de aprendermos como essa narrativa se aplica à nossa vida hoje. O contexto histórico aqui passa num período de transição para o povo de Israel após a conquista da Terra Prometida. A nação estava em ciclos de desobediência, opressão e libertação. Obedecia, era abençoado; desobedecia, Deus pesava a mão, aí e vinha a libertação, e estava nesse ciclo, né? Então, no versículo 7 aqui do capítulo 3 do livro de Juízes, fala sobre desobediência e opressão. A passagem começa com a descrição da infidelidade do povo de Israel. Eles se afastaram de Deus e se entregaram à idolatria. Então essa escolha resultou na opressão e no sofrimento. E mostra que a desobediência a Deus sempre leva a consequências graves. Isso serve para os nossos dias. O que é que está acontecendo em nossas igrejas? A enfermidade tem se infiltrado no meio do povo de Deus, tem causado consequências graves. Ontem eu estava conversando com alguém, e estávamos falando sobre políticas na igreja. Eu falei, existe muitas, sabe? As minhas convicções não podem ser mudadas por líderes de igreja, não podem ser mudadas. Minhas convicções é aquilo que eu creio, é aquilo que eu leio na Bíblia que eu acho que é certo. Eu não vou mudar porque alguém mandou. Aqui nós temos um povo que era infiel muitas das vezes por conta disso. No versículo 9 nós temos o clamor e a libertação. Após 8 anos de opressão, o povo clamou ao Senhor. Então isso nos ensina que mesmo em nossos momentos de desespero, a oração pode nos conectar novamente com Deus. Por quê? Porque Deus ouve o clamor do seu povo. O que nos conecta a Deus é a oração. E Deus se conecta conosco através da sua palavra. Outro dia eu ouvi alguém dizendo assim que profecia na igreja é mais importante do que a palavra de Deus. E eu ouvi de um líder religioso, né? E para esse líder religioso eu gostaria de usar as palavras de Jesus quando ele disse assim: buscai nas Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e é ela mesma que testifica de mim. Sabe? Tem muita gente querendo se tornar ídolo dentro da igreja. E muita gente dentro da igreja tornando o líder no ídolo, no objeto de adoração. Em vez de adorar a Deus, adora o líder, adora o dirigente da congregação ali. No versículo 10 nós temos o chamado de Otiniel. Deus levanta Otiniel, um homem capacitado pelo Espírito do Senhor. Então isso nos lembra que Deus sempre prepara líderes e pessoas para cumprir o seu propósito, mesmo nas situações mais difíceis. Otiniel não se baseia em suas próprias forças, mas na unção divina. E no versículo 11 chega a vitória e o descanso. A vitória sobre Cusã-Risataim traz um período de paz de 40 anos. Veja bem, 5 vezes os 8 anos de luta e opressão. Então essa é uma ilustração clara de que quando seguimos a liderança de Deus, experimentamos descanso e paz. Só que muitas das vezes a liderança humana é trocada pela liderança de Deus. E as coisas não vão de acordo com o que se planejou. Sabe? Então, precisamos estar atentos à voz de Deus. E a palavra de Deus, nós temos acesso a ela a qualquer momento. Não é só dentro da igreja, não é só dentro da instituição, não é só dentro do templo. A palavra de Deus, você medita nela de dia e de noite, como diz o salmista.
Agora, pastor, como é que nós conseguimos colocar de uma maneira prática, qual a aplicação prática dessa situação, desse livramento que Deus usou Otiniel para abençoar Israel por 40 anos, período de paz de 40 anos? O primeiro ponto da aplicação prática aqui é a necessidade do reconhecimento. Assim como Israel, muitas vezes, nós nos afastamos de Deus. Então precisamos reconhecer quando estamos longe de Deus e nos voltar com arrependimento. O Senhor é fiel e sempre está pronto para ouvir o nosso clamor. Aqui Israel reconheceu que estava longe do Senhor, nesses 8 anos de idolatria, adorando ídolos. E eles viram que a distância entre eles e Deus é o que estava provocando aquele período de opressão. Segundo ponto é o papel de alguém chamado verdadeiramente por Deus, não colocado por homens, mas chamado por Deus. Muitas das vezes, alguma coisa não tem êxito porque são pessoas colocadas por homens e não por Deus. Otiniel nos lembra da importância da liderança espiritual. Devemos buscar líderes que são ungidos por Deus, não por homens, e que tenham um coração semelhante ao de Cristo. E como indivíduos nós precisamos nos tornar esses líderes em começando pela nossa família, nossa comunidade, mas líderes levantados por Deus. O terceiro ponto é a força do Espírito Santo. A vitória de Otiniel não veio da sua própria habilidade, mas da unção do Espírito de Deus. Então isso nos desafia a depender do Espírito em todas as áreas de nossas vidas. E quando nos rendemos ao Espírito Santo de Deus, somos capacitados para enfrentar desafios que parecem, na maioria das vezes, insuperáveis. E por fim, paz e descanso em Deus. O descanso que a terra experimentou após a vitória de Otiniel ali é um reflexo do descanso que encontramos em Cristo. Cristo é o nosso verdadeiro juiz e libertador, e nele encontramos paz, mesmo em meio à tribulação. Então, queridos, eu quero concluir nessa manhã dizendo que assim como Deus levantou Otiniel em um tempo de necessidade, Deus também está presente em nossas vidas, pronto para nos libertar das opressões e dos desafios que surgem muitas das vezes intransponíveis. Mas Deus rompe e nos dá a vitória sobre qualquer desafio. Que possamos clamar a Ele, buscar o Seu Espírito Santo e permitir que esse Espírito Santo de Deus nos guie. Que sejamos uma geração que reconhece a soberania de Deus e que vive em obediência à Sua palavra. Que a história de Otiniel nos inspire a viver de maneira que glorifique a Deus em tudo o que fazemos. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê bênçãos em nome de Jesus. Graça e paz.